Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje, um entre nós, eu mais uma vez sozinho, e não é as minhas maluquices, vocês já devem ter visto aí pelo título do episódio. A gente vai ter que falar muito e a gente precisa falar sobre esse projeto de lei que está tentando passar, que já passou no Senado e a gente precisa muito conversar sobre ele. Eu não sou nem um pouco da área do direito, não pretendo, explicar detalhe por detalhe aqui, não é essa a ideia, mas essa PL diz muito sobre uma área que me toca, que é a parte ambiental, com licenciamento e tudo mais. Mas calma, vamos com calma que eu quero explicar para vocês entenderem o problema e o porquê que a gente quer tanto falar sobre isso, certo? Então vamos lá. Bom, eu acho que para começo de conversa, a carteirada, né? Mas é carteirada fazendo o quê? Eu quero falar que eu sou biólogo, formado com especialização em gestão ambiental, já trabalhei com licenciamento ambiental, conheço um pouquinho dessa área e por isso que me toca tanto e eu preocupo tanto com isso. Na minha época da faculdade já se teve uma mudança grande, né, na legislação ambiental, no licenciamento ambiental. Já foi ruim, muito ruim, pode ter certeza. Então, uma coisa que não era boa. A gente já reclamava que tinha muitos buracos na legislação passada, né? Mudaram ela, afrouxaram ela e agora querem afrouxar mais ainda. Mas vamos lá, vamos com calma. Do que eu estou falando? Eu estou falando do PL, o Projeto de Lei 2159 de 2021. Esse projeto de lei ele foi proposto pela Tereza Cristina, que ela é atualmente, né, uma senadora. Ela já ganhou, para vocês terem uma ideia, a Motosserra de Ouro do Greenpeace. E ela também já foi conhecida como Musa do Veneno. E aí por aí vocês começam a ter uma ideia. E claro, não podia faltar, ela chegou a presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária, até que ela entrou no governo Bolsonaro como ministra da Agricultura. Então, vocês já começam a imaginar e entender de quem que a gente está falando, né? Esse projeto de lei ele já foi até apelidado de projeto da devastação, não foi à toa. E ele vai propor mudanças no que a gente chama de licenciamento ambiental, que é basicamente todo o processo que se faz para se implantar algum tipo de empreendimento. Então, todos os empreendimentos eles vão ter alguns impactos positivos ou negativos. E esses impactos precisam ser levantados de alguma forma. Então, o licenciamento tem essa função de levantar esses tipos de impactos, né, para poder explicar o que vai acontecer, para poder conseguir definir o que pode diminuir de impacto, o que a gente pode fazer de prevenção ou até de compensação, certo? Então, o licenciamento ambiental ele serve para isso. O que acontece? O nosso IBAMA, ele é o responsável por fiscalizar isso tudo. Então, a fiscalização e a conferência desses dados, dessas coisas, passa também pelo IBAMA. E o IBAMA está sendo sucateado há muitos anos. O IBAMA ficou sem concursos públicos durante muitos anos. E os concursos que estão sendo feitos agora são todos só para substituir quem está aposentando. Então, assim, é muito sucateado todo o serviço que o IBAMA faz e tenta fazer para manter tudo funcionando de uma forma equilibrada com o meio ambiente, que é essa a ideia. É por isso que a gente precisa de legislação de licença ambiental e legislação ambiental no geral. É para que a gente consiga funcionar, mas com o meio ambiente, mas tentando um pouquinho mais equilibrado. Então, eu já não gosto da legislação que está, afrouxar ela mais é pior ainda. Mas vamos lá para vocês entenderem o buraco que a gente está entrando. E aí, então, eu disse que foi proposto, né, pela Tereza Cristina, mas hoje em dia esse projeto já tem várias
né, cacarecos, várias coisas que foram juntadas a ele. E também até o próprio Davi Alcolumbre, que atualmente ele é presidente do Senado, também colocou um monte de cacareco dentro desse projeto de lei. Então já é cheio de penduricalho, já é cheio de outras ideias. Mas vamos lá, vamos entender pelo menos por alto. O que esse projeto de lei fala? Ele fala exclusivamente de pequenos e médio porte, né? Então são empresas de pequenos e médio porte. E aí já entra aquela, né, velha tramóia, porque como que é definido esses pequenos e médio porte? Normalmente por renda, né, tamanho e renda. Acho que fazendas devem mudar um pouquinho por conta de, né, poder ter tamanhos maiores, mas sabe uma coisa que entra como uma empresa de pequeno e médio porte? A pecuária extensiva. Sim, pecuária é considerada de pequeno e médio porte. Então, desmatar vai ser mais flexibilizado. E como? Eles vão querer colocar a licença por adesão e compromisso. E o que é basicamente isso? É a pessoa, ela vai simplesmente olhar para a área dela, daí da cabeça dela, ela vai dizer, não, o impacto, que é pouco que eu vou ter aqui, então eu tô já falando que o impacto é pouco, porque minha empresa é de pequeno e médio porte, e que tá ok, que não tem problema não, e que eu vou resolver se tiver algum problema. E pronto, e já começar a botar para torar. Então, é uma licença por adesão e compromisso. Você já recebe a licença já diretamente para começar já a trabalhar. Então, depois que se realmente tiver impacto, porque se a licença é por autoadesão, quem que tem essa necessidade? Ai, calma. Quantas pessoas vocês conhecem que têm capacidade de avaliar os impactos ambientais de um empreendimento? Sério, assim, sério. Quando eu trabalhei com isso, a gente era um grupo, às vezes, de 3, 4, 5 pessoas para poder fazer todo o... Claro que eu trabalhei muito com grandes empresas, né? Mineradoras e coisas do tipo. Mas também já cheguei a trabalhar com pequenas e médias empresas nesse período. E sempre foi pelo menos um time de 3 a 5 pessoas. Sempre. Então, imagina uma pessoa que ela é o empreendedor, ela vai ter a capacidade de analisar e de dar ok para ela mesma e que se dane. E aí entra uma coisa que vocês vão ouvir demais, quem defende essa porcaria, dizer que a ideia é desburocratizar, né? Que era muita burocracia, muita... Mas aí vocês já entenderam, eu já expliquei para vocês. Então o que se faz? Desfaz os órgãos que vão fiscalizar, sucateiam esses órgãos e com o sucateamento e a falta de pessoas para trabalhar dentro dos órgãos de fiscalização, muitos empreendimentos ficam parados por falta de fiscalização, por falta de análises, por falta de básico. E aí a desculpa é que a burocracia é muita, então a gente precisa simplificar, senão o Brasil não vai para frente. E aí a gente pode ver todos os resultados de desmatamento, isso e aquilo, graças a alguma coisa tá caindo, né, ultimamente, mas eu vou falar aqui, vou repetir. Acho que eu já falei isso por aqui. Enquanto a gente estiver comemorando queda no desmatamento, a gente ainda está muito ferrado. A gente precisa estar comemorando números cada vez maiores de reflorestamento. Senão não adianta comemorar queda de desmatamento. Sinceramente, para mim, aqueles números não significam nada mais. Mas deixa para lá. Esse assunto para outro episódio. Vamos voltar para a lei. E aí, então, outra coisa que essa lei está querendo fazer, ela está querendo mudar uma forma de transferir o poder para os estados e municípios, em vez de deixar só na questão do IBAMA, que é um órgão, né, do governo todo, transferir para estados e municípios decidirem o grau ambiental de impacto de cada projeto. E aí, o que é o problema nisso? Cada município vai definir isso e eles vão ter como atrair ou espantar certos tipos de
empreendimentos que eles querem ou não querem. Então, vai virar uma guerra ambiental para ver qual o município que tem os melhores, as leis melhores, mais frouxas ambientais para simplesmente poluir à vontade, simplesmente para destruir à vontade. E é essa a vontade deles, é exatamente para isso que serve essa legislação. Não é para o Brasil ir para frente, é para destruir e poluir à vontade. Se quer que o Brasil vá para frente, vamos investir no IBAMA, vamos contratar mais, vamos colocar mais dinheiro no IBAMA. E aí, falando de dinheiro, né, só vocês verem não vou ficar jogando números aqui, mas qualquer tipo de relação de quanto que é investido no IBAMA por ano com qualquer outra parte do governo. Não preciso nem especificar qual, né? Você só colocar lá na balança que vocês vão ver que a que menos recebe investimento. Então, quer que o Brasil vá para frente? Vamos investir em fiscalização, vamos investir, né, nos licenciamentos para eles fluírem, para essas burocratizações fluírem, colocar gente para trabalhar, para ler, para ir em campo. Mas não. É melhor deixar, porque eles querem destruir. Eu vou falar isso aqui de novo, com todas as letras. É isso que eles querem, é desmatar mais, poluir mais e não se importar. Outra coisa também que entra nessa legislação é que se o território não estiver demarcado com território indígena, ou não estiver já legalizado como quilombola, pode também entrar e desmatar e não tem problema. Não tá na lei, a pessoa fez a licença e adesão de compromisso, falou, não, aqui, já que não tá na lei, eu vou passar porque eu preciso ter uma estrada aqui. Então, que se dane os povos que moram ali, que dependem daquela área, dependem de água, comida, tudo que vem dali. Não se importam com isso. E, de novo, eles querem destruir só para encher o bolso de dinheiro. Então, essa PL simplesmente é aterrorizante. É só isso que eu vou falar por enquanto. E ainda não acabou. E aí, claro, apesar disso tudo, todo mundo, né? E pelo menos os senadores, eles têm muita gente, eles têm que ser muito bem assessorados para estarem sabendo disso. E isso passou no Senado Federal com 54 votos a favor, com 13 contra. Então, 54 pessoas leram e concordaram que a destruição precisa acontecer. Então, vocês já imaginam o buraco que a gente está. E aí, para a cereja desse bolo de bosta, o Davi Alcolumbre colocou também, né, nos cacarecos que ele colocou, que a União vai ter condições de definir o que é prioritário para ela acima de qualquer legislação ambiental que exista. O que quer dizer que o petróleo na Foz do Amazonas, que é o que eles estão, né? Não vou falar aqui o que eu queria falar, mas é que eles estão querendo muito furar lá, vai ser colocado como necessidade do governo e vão furar e não querem saber e beleza. E é isso aí. E o que é pior, né? Vão furar e ainda entregar para estrangeiro. É tanto interesse nacional que eles entregam para estrangeiro. Mas detalhes, né? Detalhes. E aí, claro, né? A gente... as pessoas falando que a burocratização que atrapalha e tal, mas mesmo com essa burocratização, mesmo com o licenciamento ambiental um pouco mais, né, apertado, porque eles estão querendo afrouxar mais ainda, e já não era muito bem apertado, mas deixa pra lá, nós já tivemos Mariana, que, né, eu moro aqui pertíssimo, Brumadinho também mais perto ainda de mim aqui, foi coisas que a gente viu praticamente de perto, né, então... e isso por falta de fiscalização. Eu vou falar que eu trabalhei em mineradora e eu vou ficar por aí. E aí lembrando que Mariana e Brumadinho foram causadas pelo desmonte da legislação ambiental das mineradoras aqui em Minas Gerais. Também a gente pode lembrar do Rio Grande do Sul, as enchentes que tiveram lá, foi uma consequência direta de legislações ambientais que foram afrouxadas também no estado.
diversas legislações sobre encostas, sobre, né, como que a vegetação tem que estar nas encostas e coisas do tipo, foi simplesmente destruída. E aí as consequências vieram, né? Não preciso também me alongar nisso aqui. Tudo isso consequências diretas do desmonte da legislação ambiental. E aí, né, só para mim não ficar mais nervoso e não estender mais esse episódio, eu só queria apresentar alguns pontos para vocês, que a gente está chegando na COP30, que é agora em novembro, que era para ser uma conferência sobre o clima. E a gente tem tratados, a gente tem diversas coisas para cumprir. E se a gente passar esse tipo de PL, é impossível, já tá difícil, né? E eu acredito, eu sou meio pessimista, que a gente já não vai cumprir o Acordo de Paris, né? Mas a ideia é, se a gente passa um PL desse, piora mais ainda, afrouxa mais ainda e dificulta mais ainda a gente conseguir bater os acordos de Paris. E logo sediando a COP, sediando a Conferência do Clima. Então, esse PL é um retrocesso absurdo. Eu sei que eu não falo para muita gente, mas quem estiver me ouvindo, que você puder espalhar essa pouquinho que você sabe, o pouquinho que eu passei aqui, pesquise mais. Eu vou deixar também, né, no nosso site, vou deixar nas descrições mais coisas para vocês pesquisarem, mais coisas para vocês se interarem com esse assunto. Se você conseguir, pressione parlamentares, pressione senadores, porque é um retrocesso absurdo, é simplesmente a boiada continuando a passar, né? A famosa boiada nunca parou de passar. Eu vi coisas falando que dificilmente o Lula vai vetar, porque é uma bancada muito grande, que ele perderia muito apoio. Então, assim, né? Ele prefere apoio de quem não apoia ele do que dos próprios eleitores, mas também vamos deixar isso aqui quieto. Eu vou falar isso quem sabe em outro dia. Mas é isso, eu acho que já deu para entender que o negócio é feio, é um afrouxamento desproporcional e proposital. Então, vou repetir todas as palavras que eu falei para demarcar com letra por letra o que está acontecendo. Então, a PL da devastação não é à toa. Eles estão querendo passar isso para lucrar, para encher os bolsos e continuar destruindo, matando pessoas e o meio ambiente, seres vivos, plantas, animais, tudo que tiver na frente. Acho que é isso. Não sei mais o que falar, não sei, né? Espero que eu não tenha ficado tão nervoso, porque realmente é uma coisa que me deixa abalado, me deixa cada vez mais indignado, né? Mas é isso que a gente tem e vamos lutar, vamos plantar florestas, vamos, né, defender os nossos territórios, nossos cantinhos, porque vai ser difícil, é luta e estamos aqui para isso. E aí a gente tinha um episódio programado para hoje, vamos deixar ele para semana que vem, quer dizer, vamos deixar ele para o outro Entre Nós, para outra semana, porque isso aqui foi muito mais importante, muito mais necessário. E vai ter dia 1º de junho o dia de ato nacional contra, né, essa PL da devastação. Parece que agora, dia 28 de maio, eles vão fazer uma reunião para definir, né, esses diversos pontos. Fique ligado aí se vai ter perto de você algum tipo de manifestação. Vá se você puder, por favor, que a gente precisa pressionar. Eu estava lá há alguns 15 anos atrás, contra também afrouxamentos que aconteceram, e eu repito, não foram legais. Brumadinho e Mariana tá aí para nos mostrar que não foram bons os afrouxamentos e estão querendo fazer mais, estão querendo passar mais para lucrar e encher o bolso, certo? Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram nessa maluquice até aqui e até a próxima. E a gente não pode retroceder nem 1 centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive do licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte
lá no Congresso Nacional. Porque não tem como proteger biodiversidade se voltarmos para o tempo em que o licenciamento não existia. Quanto nós evitamos de destruição da biodiversidade com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não evitamos de perda de nascente, de diminuição dos cursos d'água com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós não trouxemos para a agenda da restauração, da recuperação, com a lei do licenciamento que nós temos? E o quanto isso agora vai impactar, inclusive, os interesses estratégicos e econômicos, até mesmo daqueles que acham que estão se fazendo um benefício. Não estão. Pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, porque nós estamos fechando a duras penas o acordo com a União Europeia. E nós sabemos que ainda tem muito caminho pela frente. Os sinais não é só ver o que está acontecendo agora, e que eu participei de muitas reuniões. O ministro Fávaro, de forma até humilde e muito correta, ele diz: eu abri mais de 300 mercados para a agricultura brasileira. E um dos itens fundamentais nesses mais de 300 mercados foi saber que tem uma política ambiental confiável, que o desmatamento caiu 32% em todos os biomas brasileiros.